Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma receitinha muito fácil e eu sei que vocês adoram um bolinho para tomar café, né? E sei também, pelo que eu tenho recebido de mensagens, que vocês estão fazendo para comercializar, isso me deixa muito feliz. Então, não esquece de curtirem o vídeo, assistirem até o final, porque no final do vídeo eu vou dar a dica para quem quer fazer esse bolo sem glúten. Então você não pode perder, né? Senão você não vai conseguir fazer, tá bom? Então esse vai ser tradicional, mas se você quiser fazer a versão gluten free, ou seja, nada de glúten, a gente vai falar no finalzinho da receita. Então não esquece, compartilha, curte o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para você estar sempre recebendo os nossos vídeos aí em primeira mão. Tá bom? Aí assim que entrar no ar você já recebe a notificação, só para você não esquecer, tá certo? Então vamos lá, bem fácil, bem rápido, um bolo de limão que na verdade você vai poder fazer no sabor que você quiser, porque o que vai dar sabor ao meu bolo é a gelatina. Então eu posso fazer de limão, posso fazer morango, de abacaxi, de maracujá, enfim, o sabor de uva, o sabor que você quiser. Olha que legal, você pode ter com uma receita só uma variedade enorme de sabores de bolo aí para você poder comercializar. Beleza, não é? Então vamos lá, bem facinho. Por quê? Porque é um processo de adição. Então não precisa de batedeira nem de liquidificador, tudo na mão. É moleza, né? Só não vai fazer quem não quiser. Vamos lá? 3 ovos, ou seja, 150 gramas de ovos. Aí eu vou usar também 180 ml de óleo. Pode ser óleo de girassol, óleo de milho, óleo de coco, o óleo que você quiser, tá? Mas essa gordura é importante. Dá para substituir por manteiga, manteiga ghee? Não dá. Para essa receita não funciona, então o óleo é imprescindível, tá? Vamos usar também 26 gramas de adoçante à base de sucralose, que é uma xícara de chá. Não se preocupem em ficar anotando ingredientes agora não, tá bom? Porque depois na descrição do vídeo fica tudo ali, tanto em medidas caseiras como em medidas de gramatura, para quem gosta de usar a balancinha, tá certo? Então, ó, ovos, óleo e adoçante. Nós vamos começar por aí. Depois eu tenho 80 gramas de iogurte natural desnatado. A marca que você quiser, tá? Não tem nenhum em especial. Pode usar o integral? Pode. Você pode também fazer o seu iogurte em casa, ou quem gosta, é adepto do kefir, pode usar o kefir também, tá bom? O kefir de leite. Então, 80 gramas vai dar mais ou menos meio copinho de iogurte, para quem não tem a balancinha. 20 gramas de leite em pó desnatado, que é igual a 2 colheres de sopa. Não tem desnatado, tem integral? Beleza, vai usar. 110 gramas de água, que é o equivalente a meia xícara de chá, tá certo? E aí, olha, o que mais está faltando aqui? Vamos ver. Aqui eu tenho 120 gramas de farinha de trigo e depois mais 90 gramas de farinha de amêndoa. Aqui eu acho que dá para vocês verem a farinha de trigo, tá? E aqui a farinha de amêndoa. Eu só usei o mesmo recipiente, mas tá aqui uma e outra, tá? Aí, se você quiser usar a farinha de caju, como nós já falamos anteriormente, pode. E se quiser também usar a farinha de coco, aquela que a gente bate o coco no liquidificador para ficar bem fininho e usar no lugar da castanha, né, a farinha de castanha, também pode. Então, uma xícara, que é igual a 120 gramas de farinha, e uma xícara da outra farinha, que pode ser de castanha ou de coco, que em média assim 90 gramas, tá? Quando é oleaginosa. Então, é essa que a gente vai usar. Aqui eu tenho um envelope de gelatina sabor limão. Então, aqui é que você vai dar o sabor do seu bolo. Se você quiser fazer qualquer outro sabor, desde que a gente tenha a gelatina diet no sabor escolhido, é o sabor que você vai usar. E aqui 15 gramas de fermento para bolo, fermento químico, tá certo? Então, antes da gente começar, eu só quero falar uma coisinha para vocês. Muita gente tem perguntado, não nos próprios comentários no YouTube, mas tem me procurado, né, nas minhas outras mídias, perguntando sobre tamanho de xícara. Eu uso ou o copo medidor
ou essas xícaras medidas padrão, que é de 240 ml. Tem muita xícara bonitinha, formatos novos, xícaras importadas que não são a nossa medida. E uma delas, por exemplo, gente, é essa jarra aqui. Essa jarra também tem medida de xícara, mas é uma medida americana, então não condiz com esta aqui. Então, o que eu faço? Uso a minha medida padrão, essas xícaras que você encontra em qualquer lugar para comprar, de 240 ml, tá? Então é essa que eu uso. Quando a receita pede 3/4 de xícara, muita gente também me pergunta que não sabe quanto é 3/4 de xícara. Você tem nos medidores, né, uma xícara, você tem 1/4, né, meia xícara, 1/4 e 1/3. Então o que você vai fazer? Você vai pegar, se você tem dificuldade, você vai pegar essa xícara aqui, que é meia xícara, você vai pôr ela inteira, raspa assim, para não ficar aquela xícara enorme, passa uma faquinha para ela ficar retinha e coloca na sua receita. E depois mais meia dessa daqui. Eu tenho 3/4 de xícara. Porque quando a gente fala que é o 3/4 de xícara, faltando um dedo para encher, a pessoa fala, ah, mas é um dedo como? Então, simples, tá? Você vai colocar uma dessa e mais metade dessa. Vai ser 3/4 de xícara, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou começar misturando aqui, mas eu preciso desta água que pede na receita quente, porque eu vou dissolver a gelatina aqui. Então, eu vou colocar aqui no micro-ondas, tá? Essa água para aquecer. E nós vamos deixar essa água aquecendo enquanto a gente mistura aqui, ó, os 3 ovos ou a 150 gramas, né? Eu vou começar pelos líquidos, tá? O óleo. Eu tô usando óleo de girassol, que é o que eu uso no meu dia a dia mesmo, na minha casa. O iogurte, tá? E vou colocar agora o adoçante. Então, nós vamos começar misturando esses ingredientes: ovos, óleo, iogurte e adoçante. Então, vamos lá. O adoçante é muito fininho, ele dá uma grudadinha, ainda mais a temperatura fria e úmida, né, gente? Então, vamos tirar tudo. Lembrando sempre, porque graças a Deus tem bastante gente assistindo o vídeo pela primeira vez, os meus vídeos. Então, eu vou lembrar o seguinte: 26 gramas de adoçante é se você usar aquele adoçante que eu uso, que vocês sabem que é o adoçante à base de sucralose, tá? Caso vocês forem usar outro adoçante, você mede uma xícara de chá de adoçante e aí depois você pesa para saber o seu adoçante quanto pesa. Não leva em conta as 26 gramas do meu, tá? Você vai escolher o seu adoçante, xilitol, sucralose, eritritol, o que você quiser. Vai pegar uma xícara, vai medir e aí depois você passa para a balancinha para saber quanto tem em gramas, certo? Então agora, ó, já peguei minha água ferveu. Eu vou pegar e vou dissolver minha gelatina de limão aqui, ó, tá? Deixa eu passar isso para trás. E nós vamos dissolver, ó, a gelatina primeiro. Enquanto ela vai aqui perdendo um pouquinho só desse calorzinho, né? Ó, dissolver bem, mexer bem, porque senão, gente, fica uma plaquinha da gelatina sem dissolver embaixo, tá? Aí eu vou primeiro de tudo misturar isso aqui. E aqui eu tenho os ingredientes secos da receita, né? Então, ó, ovos, óleo, iogurte e adoçante. Vamos bater. Pode fazer no liquidificador, batedeira? Até pode, né, gente? Mas é desnecessário, não precisa. Se quiser fazer, dá certo da mesma forma, tá? Mas aí eu queria também facilitar um pouco a vida de vocês aí, né? Para não precisar lavar tanto equipamento. Agora eu vou pegar a minha gelatina e vou colocar aqui. Vamos raspar tudo, né? Ó. Colocar aqui para trás e vamos mexer. Meu bolo vai, dependendo da marca da gelatina que você usar, é o tom de verde que vai ficar.
Então, se por acaso você quiser potencializar um pouquinho o verde, você pode, de repente, colocar umas gotas de corante verde, se você quer que ele fique verdão, né? Ó. Então, olha só, que mistura bem líquida que eu tenho aqui, vou pedir para mostrar de perto, tá? Bem líquida e lisa, ó, tá? Ó, líquida, tá? E agora nós vamos pegar e acabou de cair um negócio no chão, mas é assim mesmo, né? Vamos colocar a parte seca. E nessas alturas, gente, o Rodrigo já tá dando cria aqui, porque ele odeia barulho. Ó. Ah, e eu já quero até falar para vocês, perto do Rodrigo, que as pessoas estão comentando, principalmente as minhas alunas, que eu estou explorando aqui meu filho, viu? Mas, gente, é assim, eu falei que o meu investimento nele foi muito alto, agora ele tem que começar a me recompensar. Olha, vamos bater para não ficar nenhuma bolinha de farinha, nenhuma. Ficou um verdinho bem tímido, mas eu prefiro assim, viu, gente, do que deixar ele aquele verde muito artificial. Pode fazer naquela forminha de caseirinho, pode fazer monoporção, pode fazer o bolo inteiro. Isso para vender é muito legal, viu, gente? Você pode fazer o bolo de morango, bolo de limão, de abacaxi, de maracujá, de uva, enfim, né? Dá para criar sabores aí. Agora eu quero mostrar para vocês como que ele ficou depois de colocar a parte seca, que é, ó, a farinha e a farinha de amêndoa que eu coloquei, certo? Agora, por último, como eu já coloquei todos os ingredientes e faltou o fermento, por que eu deixei o fermento por último? Porque como eu tinha a gelatina muito quente, se eu colocasse o fermento já direto com as farinhas aqui, ia entrar numa temperatura muito quente da massa. Eu não quero isso porque eu não quero que a fermentação comece antes desse bolo ir para o forno. Como eu coloquei todos os ingredientes frios e só tinha aquele pouquinho de água com a gelatina, o meu recipiente já está frio, então eu não corro mais o risco dessa fermentação começar antes de ir para o forno. Importante, forno a 160 graus, se for elétrico. Se for forno a gás, 180 graus. Demora um pouquinho para assar esse bolo, cerca de 35, às vezes até 40 minutos. Por quê? Porque a gelatina demora mesmo, bolo com gelatina demora mesmo para assar, tá? Para que vai a gelatina aqui? Para dar sabor e dar cor? Não, porque se fosse sabor e cor única e exclusivamente, eu colocaria no lugar da água o suco de limão, né? E no lugar dele ficar verde pela ausência da gelatina, eu colocaria umas gotas de corante. Então a gelatina não vai para dar cor e sabor, só ela dá umidade no bolo e dá uma maior durabilidade, tá? Então, ó, agora aqui o meu fermento. E aí, olha, vamos misturar bem. A farinha de castanha pode dar para você a impressão de que esse bolo tá empelotadinho, mas é por causa da castanha, tá? Muito bem. Agora nós vamos passar para a forma. A forma foi untada com desmoldante, vocês sabem, eu só uso PL100. Eu amo essas formas da Capa Rosa, essas modernas aqui, todas cheias de detalhes. Você vai usar a forma que você tiver, que você gostar. Aí eu vou pegar agora e vou colocar na minha forma já untada. Vamos tirar tudo. Se depois você de repente, fiz o bolo, mas eu quero fazer uma gracinha nele, o que eu posso fazer? Você pode misturar raspinha de limão com um pouquinho do leite em pó e um pouquinho de adoçante. Eu misturo assim, 2 colheres de leite em pó, 1 colher de adoçante e raspinha de limão. E assim que você tira do forno, você peneira em cima para dar aquele ar mais de açúcar de confeiteiro que nós não temos, né? Ou também fica muito legal, se você quiser fazer, de repente,
um bolo vulcão, né? Mistura leite condensado zero, que nós já demos a receita aqui no canal. Então aí você clica aqui em cima e aí você vai ver a nossa receita do leite condensado zero açúcar, que dá certo, tá? Você clica, assiste o vídeo e aí você tem a nossa receita do leite condensado zero. Aí você pega uma receita do nosso leite condensado, bota no copo do liquidificador e bate com 1/4 de xícara de chá de limão, de suco de limão. E aí depois que você virou o bolo, você pode jogar isso em cima para entrar nesse buraquinho aqui da forma e fica maravilhoso. Aí você dá uma outra cara para o seu bolo, tá certo? A gente vai levar para assar e eu já mostro já já. E olha se não ficou a coisa mais linda do mundo esse bolo, gente. Eu esperei para cortar pertinho de vocês para poder mostrar. Lembra que nós falamos que você pode fazer esse bolo também na versão zero glúten? Então o que eu posso fazer? Você vai tirar 120 gramas da farinha de trigo, que é igual a uma xícara, e vai colocar 90 gramas de farinha de... Você pode usar ou a farinha de arroz ou o polvilho doce. Não use amido de milho. Amido de milho deixa a massa toda quebradiça. Então, se você vai fazer ele sem glúten, no lugar de você usar 120 gramas de farinha, você vai usar 90 gramas só de ou polvilho doce ou a farinha de arroz, tá certo? E aí você tem a opção zero glúten. Então, ó, agora nós vamos cortar pertinho de vocês aí para vocês verem a textura maravilhosa. Olha aqui, dá pra gente mostrar aqui de pertinho isso? Eu acho tão bonito, não dá não? Ó, meu câmera depois do barulho ele ficou mal-humorado. Ó, gente, olha isso aqui. Olha a delicadeza dessa massa. Olha aqui. Olha se não é de dar água na boca. Olha isso daqui. Olha, eu vou até cortar agora para mostrar. Olha isso. Olha aqui. Nossa, gente, cortei um pedaço grande demais para caber na boca. Que feio. É feio, mas é bom. Então, e depois que eu comer, eu tiver com tudo isso na boca, eu não vou conseguir falar mais nada. Então, beijos, façam, me marquem. Eu compartilho sempre que vocês me marcam, né, lá no Instagram. Então, me marquem. E não esqueçam, curta o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem, ativem as notificações, o sininho, né, para você receber em primeira mão sempre os meus vídeos. Esse aqui eu vou oferecer para mim mesma.